Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Petrobras, PETR4, pregão desta terça-feira, dia 15 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você vai encontrar um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado. E aqui do meu lado, a parte aqui de análise toda a parte de análise do canal. Você tem Radar do Mercado todos os dias às 10h45, que é uma live para você solicitar ações aí para eu comentar. Análise de fechamento pregam todos os dias à noite. Análise especial, que é essa aqui, toda terça e quinta, e Radar da semana todo domingo. Enfim, todo dia tem conteúdo aqui para você. Vamos aqui falar da PETR4 numa análise mais ampla. O que é essa análise especial? Foco dessa análise especial é eu passar num período mais longo até o período mais curto, falando do gráfico anual, que é esse aqui que já está na tela, gráfico quadrimestral, que está aqui do lado, gráfico quadrimestral representado por um gráfico de 80 dias, significa dizer 80 pregões, 80 dias úteis, que vai se aproximar ali do quadrimestre, gráfico mensal, ou seja, então anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. Enfim, do longo prazo até para o curtíssimo a curto prazo, que é lá no gráfico diário. Visão geral do ativo, está interessante para compra para quem está focando no prazo maior, para quem está focando no curto prazo, no médio prazo, enfim. Vamos tentar aqui falar sobre todos esses assuntos. Primeiramente, gráfico anual. O que nós temos? Nós temos uma tendência indefinida. Tendência indefinida significa dizer que, tecnicamente, ela veio aqui desse movimento que era uma crise lá atrás, de 98, da mínima lá que foi no início lá de 99 até esse ponto mais alto, basicamente ali uns 9 anos daqui para cá também praticamente de 8 para 9 anos, e iniciou um novo movimento de subida. Só que nesse movimento de subida, que estava, vamos dizer assim, em tendência de alta, faz um sinal de topo descendente, então a tendência ficou indefinida, fundo ascendente, fundo aqui ascendente, acima ali de um fundo anterior, mas um topo aqui abaixo do topo anterior. Só que, tecnicamente, olhando para o tamanho dos movimentos anteriores, a expectativa maior é que isso aqui tenha sido só uma quebra da sequência de alta, de mínimas ascendentes, assim como aconteceu aqui, ó, vem aqui, sobe, quebra a sequência de mínimas ascendentes e dá sequência ao movimento de subida. Então é isso que podemos ter aqui em cima da PETR4, que ela fez aqui basicamente uma correção, pegar a correção menor aqui, computando aqui 8 anos, no 9º ano já começou a subir. Então já computando esse primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então pode ter mais uns 3 anos aqui, não necessariamente todos positivos, mas enfim, dentro de um movimento de expansão da tendência. Recupera a sua tendência. Primeiramente, se já superar essa máxima aqui desse ano, 31,24, vai aumentar a chance de subida. Tem uma resistência por volta dos 31,61, desafio aqui, e a máxima histórica ficando lá em 2008, ou seja, para quem comprou esse ativo lá em 2008, lá no início de 2008, e resolveu falar assim, não, a ação é para longo prazo, se eu compro, sento em cima e não faço mais nada, não faço nenhum tipo de gestão. Aqui quem comprou aqui nesse ponto está até agora aguardando, ver se tiver até agora aguardando, né? Passados aí basicamente 13 anos, praticamente 13 anos, a ação ainda está no preço abaixo do que estava antes. Mas, nesse momento, o viés é positivo na minha avaliação, a expectativa é maior de poder romper esses 31,24 e superar os 38,64, que é a máxima histórica. Quadrimestral, por que eu estou falando que o viés é positivo? Se olha para o gráfico quadrimestral, dá para observar o quê? Topos e fundos ascendentes, poderíamos dizer que aqui perdeu essa sequência de fundos ascendentes, quando faz isso aqui, mas como o fechamento é lá em cima, acima dessa região aqui, ó, que eu considero uma região extremamente importante para o ativo, que é uma região ali por volta dos R$ 18,20, dos 19,20 aos 18,20, é uma faixa de preço bem relevante, que aqui parou em cima, em termos de fechamento. Aqui voltou a testar esse patamar e ganhou bastante força para cima, ou seja, num nível de suporte de prazo maior, a ação gerou uma forte subida que a gente está visualizando nesses últimos 2 meses, que eu vou falar no gráfico quadrimestral. Então, em um primeiro momento, o que nós temos é, tecnicamente, esse candle aqui seria um candle de baixo.
para ser um candle de baixo. Candle de força, candle de correção, ou seja, é como se o movimento fosse daqui para cá, faz esse movimento para cima e geraria um movimento para baixo. Que é isso aqui que eu estou querendo dizer. Ó. Faz isso aqui, volta a subir e volta a ter um movimento para baixo. Tecnicamente, esse candle aqui quadrimestral seria para ser um candle de baixo. Só que o que está acontecendo? Está vindo para cima, já quebrou a sequência de máxima descendente no quadrimestral, está se sustentando acima da média, se sustentou acima daquela região de suporte 19,20 a 18,20, é uma região extremamente importante, e agora o caminho mais provável realmente é para cima. Resistência, 29,30 por aqui até o patamar de 31,24. Depois disso, patamar dos 32,59 e depois a máxima histórica em 38,64. São os níveis de desafio para a Petro. Falando em longo prazo, está interessante para colocar esse ativo na carteira de longo prazo? Está interessante para colocar ativo na carteira. Pode cair no próximo mês? Pode cair nos próximos meses. Eu vou mencionar algo no gráfico mensal. Mas o cenário, a expectativa maior de subida. O que muda essa expectativa é justamente da gente ver a Petro novamente para baixo dos 18,20. Isso mudaria, quebraria essa expectativa positiva que eu estou mencionando nesta análise. Então temos aí desafios que já foram citados, temos os suportes que também já citei aqui, suporte na faixa dos 18,67 aos 18,20, passando ali um pouco pela região dos R$19,20. E os desafios eu já comentei aqui desde o patamar dos 29,30 a 31,24, depois na região ali dos R$32,59 e aí máxima histórica lá na região dos 38,64. No gráfico mensal, o que a gente pode perceber aqui é que a ação gerou um sinal de pivô de alta, um padrão chamado de pivô de alta, retomada da tendência de alta de curto prazo. Então, o ativo gerou retomada da tendência de alta de longo prazo, de médio para longo prazo. Com a reação onde, naquela região lá que foi comentada, dos 18,20, bateu aqui, gerou fundo no mensal, gerou pivô de alta no mensal, aspecto positivo, parou em cima da resistência lá dos R$25 no mês passado, mas esse mês já abriu para cima dos 25 e continua ganhando força aqui para cima com alta de 12% já no mês de dezembro. A gente está no dia 15 de dezembro, a gente está no meio do mês. Lembrando que esse mês, a segunda quinzena do mês, tem menos pregões, porque a bolsa vai fechar no dia 24, fecha no dia 24, dia 25 é feriado, e fecha também no dia 31 e dia 1º é feriado. Então temos aí menos pregões aí para a nossa bolsa aí nessa segunda quinzena. Quais são os próximos desafios? Aqui sim nós temos uma tendência de alta, o preço volta, recua basicamente numa retração de 38,2% do Fibonacci, que é algo bom, ou seja, para cair, caiu pouco, ganhou força, ou seja, se recuou nos 38,2% e já gerou um pivô de alta, em apenas um candle, então ponto positivo. Baseado nisso, o que nós podemos fazer? Projetar. Para onde pode ir o preço desse ativo? Fazer projeções, com base justamente no Fibonacci. Pego aqui, coloco aqui o Fibonacci projeção alternada, pego a projeção de 61,8% desse movimento, ou seja, um pedaço desse movimento, boa parte desse movimento, e faço uma projeção a partir dos 17,74. Essa projeção desse pedaço. Nível de projeção, 28,89. O que é esse nível? É um nível que o preço pode parar de subir e começar a cair. E aí eu olho para esse nível aqui e vejo que realmente existe ali um ponto que era um topo que parou de subir e começou a cair, e aqui também ficou um pouco parado em termos de suporte aqui em cima, só que voltou a cair aqui na sequência. Então é um ponto onde pode parar o atual movimento de subida e gerar algum processo de correção em um prazo menor, num gráfico diário, num gráfico semanal, que eu vou falar daqui a pouco. Mas de maneira geral, e aí? Compra ou não esse ativo para pensando num prazo maior? Na minha opinião, está mais para comprar a ação. Seja no decorrer desse mês, comprar um pouco, se gerar um movimento contrário, seja para baixo, esse mês ainda voltar alguma coisa para baixo no semanal, no diário, o foco é compra. Por quê? Se a gente olhar para primeiro, restabelecer a tendência de alta do gráfico mensal, médio para longo prazo. Gráfico quadrimestral, basicamente também mais alinhado para cima, anual alinhado para cima. Falei de tendência indefinida, mas com viés de alta. Quadrimestral veio aqui, que a gente fala de tendência indefinida, mas como faz um fechamento lá para cima e já gera sinal de fundo, também viés de alta, basicamente na tendência de alta. Então, nesse momento, o cenário está mais para compra. Aí você olha o comportamento do preço
nos últimos movimentos da Petro, tivemos aqui 3 meses para baixo, subiu em 4, caiu em 3, que é até coerente com essa queda aqui, 3 aqui, e aqui está dentro de 2. Ou seja, tecnicamente, baseado no que eu avalio, existe uma chance maior desse movimento se estender por mais 1 a 2 meses, pelo menos. Quando está numa tendência de alta, pode se estender por mais tempo. Então, a expectativa maior de alta. Caiu o preço da Petrobras, veio mais para baixo, bateu em algum nível de suporte um prazo menor, fica mais para se planejar a operação de compra nesse ativo. Principalmente, quais são os níveis de suporte que ela pode bater e gerar entrada? A região dos R$25. Voltou aqui, exemplo, lá no gráfico semanal. Vou botar aqui no gráfico semanal. Voltou lá no gráfico semanal, gerou aqui sinalização de fundo ascendente lá nos R$25, a favor dessa tendência de alta do gráfico mensal, foco em compra em cima desse papel. Então, ativo aí bem alinhado para cima. Quais são os suportes, então? Região dos R$25, R$24,94. Depois, a máxima desse topo em torno de R$23,88. E abaixo aqui teria uma região mais testada, até junto da média anterior ali na faixa dos R$22,20, passando aqui por essa região de topo, por essa região de fundo. Então, são esses 3 níveis que são os níveis que eu olharia com carinho para buscar a operação de compra. De 25 a 23,88, a região mais relevante, na minha opinião. No gráfico semanal, nós temos aí o ativo dentro de uma tendência de alta, que foi recuperado com esse baita movimento de subida, só que já está com um movimento mais prolongado para cima, um pouco mais afastado em relação do preço para a média e muito dentro de zona de resistência. Não que vá cair já de imediato, mas está dentro da zona de resistência. Dá uma olhada para trás, você tem vários topos ali anteriores, você tem um fundo e você está aqui justamente nesse nível. Uma região que vai desde o patamar ali na casa dos 27,67, 27,76 até um patamar de 28,45. Então essa seria a principal região nesse momento de resistência para Petro, que pode favorecer o quê? Processo de correção. E correção seria algo ruim? Não, seria algo bom para pegar uma boa relação risco-retorno e uma entrada ali por volta dos R$25, suporte também na faixa dos 26 para ser avaliado. Se eu pegar o Fibonacci em cima desse último movimento de subida, a retração mais relevante, deixa eu botar um ponto certo aqui, retração mais relevante, 38,2%, está lá nos 23,66, que é perto daqueles 23,88, que é a máxima desse topo, junto com a média. Enfim, aconteceu alguma coisa, mercado pancada para baixo. Em vez de entrar no desespero, foca em olhar a questão de voltar a ter algum sinal de alta, algum sinal de subida, ou buscar a compra na região de suporte, pois o cenário é muito mais favorável para cima. Então, o ativo, quais são as resistências principais a partir dos 27,87, que já é uma região de resistência. Tem 28,45, depois aqui no semanal 29,14, seguido desses 2 topos aqui localizados na faixa dos R$30,50, por volta de R$30,50. Então são os níveis de resistência para esse ativo. Foco maior em caiu, buscar oportunidade na ponta compradora. Caiu o quê? Caiu umas 3 semanas aqui, não necessariamente ser 3 semanas de baixa. Ou ficou aqui de forma lateral na resistência, gerou pivô de alta, foco em compra de prazo maior. Já dá para comprar um pouco aqui? Para um prazo mais longo, sim. Para um prazo do gráfico semanal, falando de curto para médio prazo, já tem uma chance de ter um retorno do preço. Então, se fosse para entrar, colocaria pouco capital. Quando falo chance de ter um retorno, não significa dizer que vai cair. Pode ter aí um retorno só a ação. E no gráfico diário, nós estamos aqui dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, ação em forte alta, rompeu o topo anterior, só que está brigando agora naquela zona de resistência. Já tem bastante tempo que não toca a média, assim como o Ibov, já são em 27 pregões sem tocar a média, olhando também para o histórico da Petro, não costuma ficar tanto tempo sem tocar a média, isso vai aumentando gradativamente. A gente já tinha um movimento prolongado de subida aqui no semanal, que está aqui do meu lado, e aqui a tendência do gráfico diário começando a dar sinais de perda de força, de superar o topo e não conseguir ir muito longe. Aqui supera e ainda se afasta mais, aqui já supera, já não se afasta tanto, está patinando, mas não tem sinal de baixa. Primeiro sinal de baixa, perda de mínimo ascendente do gráfico diário. Quem está comprado seria uma forma de trabalhar com stop, mas recuou, chegou ali na média, gerou alguma sinalização para cima, foco de novo em buscar a operação na ponta compradora enquanto tiver em tendência de alta. Suporte imediato da Petro pelo gráfico diário na faixa dos 26,94. Temos aqui esse topo anterior que ela rompeu e que pode já funcionar como patamar de suporte na casa dos 27,53, depois 26,94, a mínima do fundo em R$ 26,40. Abaixo disso a gente vai falar em termos de suporte nos 26,25. Então é isso, amigos.
Lembrando, Petro alinhada para cima, basicamente um viés de alta nos prazos acima, diário, semanal, mensal em tendência de alta, movimentos de correção, olhar para pontos de suporte em busca de oportunidade na ponta compradora em cima desse ativo. Um grande abraço, deixe seu like, seu joinha se essa análise especial foi útil para você de alguma forma e até a próxima.